Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Generale, introducendola con il segno di croce e il saluto liturgico. Disponiamoci all'ascolto della sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Uma boa quarta-feira a Quando você. ebbero adempiuto ogni cosa Inicia nesse secondo momento a la legge audiência del geral com o Signore, Papa fecero Francisco, ritorno in Galilea, diretamente alla loro da città Biblioteca di do Palácio Apostólico Il no bambino Vaticano, cresceva e nesta si quarta-feira, fortificava, 18 pieno di de sapienza, novembro. e la grazia di Dio Nos era su estúdios, di lui. Silvana e José. Sua madre Bom dia a custodiva todos tutte vocês. queste cose nel suo Santo cuore. Padre já introduziu a audiência Parola geral del sem a Signore. presença dos fiéis nesse período de pandemia, diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico, com a saudação litúrgica e o sinal da cruz. Temos agora a leitura de Lucas, capítulo 2, versículos 39, 40, 51. Em várias línguas, tivemos já o italiano, agora francês, depois na sequência em inglês, alemão, espanhol, português, árabe e polonês. Catequese do Santo Padre hoje, dando continuidade à oração, às catequeses que o Papa está fazendo. Essa é a 15ª, será sobre a Virgem Maria, Nossa Senhora, a mulher de oração, a mulher orante. Vamos ouvir então a leitura de Lucas em inglês. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee to their own city, Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him. His mother kept all these things in her heart. The Gospel of the Lord. Tivemos a leitura em inglês de Lucas, capítulo 2. Agora a leitura em alemão, na sequência em espanhol e português. Lesung aus dem Lukasevangelium. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Seine Mutter bewahrte all die Worte in ihrem Herzen. Wort des lebendigen Gottes. Uma saudação às emissoras de rádio e televisão que estão conosco e a vocês também através das redes sociais. A leitura agora em espanhol. Cumplieron todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se desarrollaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios permanecía con él. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. Palabra del Señor. Leitura agora em português. Leitura do Evangelho de São Lucas. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. Palavra da salvação. Glória a Deus. Temos novo leitor em português. Agora em árabe. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس لوقا. ولما أتما جميع ما تفرضه شريعة الرب رجعا إلى الجليل إلى مدينتهما الناصرة. وكان الطفل يترعرع ويشتد ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه، وكانت أمه تحفظ تلك الأمور كلها في قلبها. كلام الرب. A última leitura em polonês. Z Ewangelii według świętego Łukasza.
Gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. A matka jego chowała wszystkie te sprawy w swym sercu. Oto słowo pańskie. E agora teremos então a catequese do Papa Francisco, como já é de tradição, a catequese que será feita em italiano. Depois, nessas línguas, teremos uma síntese e a saudação do Santo Padre, então, aos grupos linguísticos. Saudação também aos nossos amigos que estão conosco nos países lusófonos, em toda a África e Portugal. Queridos irmãos e irmãs, bom dia, diz o Papa. Nel nostro cammino di catechesi sulla preghiera, oggi incontriamo la Vergine Maria No come caminho desses donna nossos orante. encontros sobre a oração, diz o Papa, hoje nos deparamos com a figura da Virgem Maria como mulher orante. Quando Ela ancora il rezava. mondo la ignora, quando è una semplice Quando o mundo ainda a ragazza ignora, promessa sposa quando ela di é un uma uomo della simples casa di jovem, Davide, futura esposa de um Maria homem prega. da casa de Davi, Maria Possiamo reza. immaginare la giovane di Nazareth Podemos raccolta imaginar a nel jovem de silenzio, Nazaré in recolhida em continuo silêncio, dialogo con Dio, em contínuo del diálogo com resto le Deus, avrebbe que affidato la sua missione. logo lhe confiaria a sua missão. Lei è già piena di grazia Ela e já está cheia de immacolata graça fin e dalla imaculada concezione. desde a Ma concepção. ancora non sa nulla della Mas ainda sua não sabe sorprendente, nada straordinaria de sua vocazione surpreendente e e del extraordinária mare vocação tempestoso che dovrà e do mar sorvoltare. tempestuoso que terá Una de cosa è enfrentar. certa, Uma coisa é Maria certa. appartiene alla grande Maria schiera di pertence à quelli grande umili di multidão cuore daqueles che gli humildes de storici coração ufficiali que os non historiadores oficiais inseriscono nei loro não libri, inserem em seus livros, ma con quali Dio ha preparato mas la com quem venuta del Deus suo preparou a vinda de seu Filho. figlio. Maria non dirige autonomamente la sua vita. Maria não dirige sua Aspetta che vida Dio autonomamente. prenda le redini Espera que Deus tome as rédeas de seu caminho e a guie e para docile. onde Ele quiser. E con questa É sua dócil. disponibilità E com essa disponibilidade, predispone i grandi predispôs ou che predispõe coinvolgono Dio nel os mondo. grandes acontecimentos que envolvem Il catechismo ci Deus no ricorda mundo. la sua presenza O catecismo nos lembra a sua presença constante e atenciosa no plano benevolente do Pai e ao longo da vida de Jesus. Maria è in preghiera quando l'arcangelo Gabriele viene a portarle l'annuncio a Nazareth. Maria está em oração quando o arcanjo Gabriel vem trazer-lhe o anúncio em Piccolo e Nazaré. immenso, O in seu quel momento eis-me fa aqui, sobbalzare breve e imenso, gioia, que naquele momento faz toda a criação pular de alegria, nella storia della salvezza, tinha sido precedido na história da salvação por muitos outros eis-me tante aqui, obbedienze fiduciose, por tantas da obediências tanta confiantes, disponibilità alla volontà di Dio. por tanta disponibilidade à vontade de Non Deus. c'è modo migliore di pregare Não há che melhor mettersi come modo de Maria rezar in un atteggiamento do que di colocar-se apertura. como Maria em atitude de abertura. Signore, quello che tu vuoi, Senhor, quando tu vuoi, e aquilo come que tu vuoi. quiserdes, quando quiserdes Oppure e como aperto alla volontà quiserdes. di Dio. Quantos fiéis vivem desse modo a sua oração? Quanti credenti vivono così la loro preghiera? Quelli che sono più umili di cuore pregano così, con l'umiltà essenziale, diciamo così, Aqueles que são mais con humildes l'umiltà pedem assim, semplice. com uma humildade simples, rezam. Quello che Senhor, tu vuoi, quando tu vuoi e come Signor, tu vuoi. aquilo que questi quiserdes, pregano quando così, quiserdes non e como arrabbiandosi, quiserdes. perché le giornate sono piene di problemi. Não irritando-se porque os ma dias são andando cheios de incontro problemas, alla mas realtà indo ao e encontro da sapendo che realidade e sabendo nell'amore umile, que no amor humilde, nell'amore offerto oferecido in em ogni cada situazione, situação, noi diventiamo strumenti della grazia nos di Dio. tornamos instrumentos da Signore, graça de Deus. Quello che Senhor, tu vuoi, aquilo que quando tu quiserdes, vuoi e quando come tu vuoi. quiserdes e como Una quiserdes. preghiera semplice, Oração ma è simples, mettere la nostra vita mas colocar a nelle nossa mani del vida Signore. nas mãos do Senhor. Che sia Lui a Que seja guidarci. Ele a nos guiar. Tutti possiamo pregare così, Todos podemos rezar quasi assim, senza parole. quase sem palavras. Semplice. Simples, Signore, Senhor, quello che tu vuoi, aquilo que quiserdes, quando come tu quiserdes e como quiserdes. La preghiera sa
ammansire l'inquietudine, ma noi siamo inquieti. A sempre oração vogliamo le acalma cose as prima nossas che inquietudes. Nós somos la vogliamo inquietos. subito. Nós queremos sempre rápido, rápido, imediatamente. La vita non E è a così. vida não é assim. Questa inquietudine Essa ci fa male. inquietude faz mal. La preghiera E a sa oração ammansire l'inquietudine, acalma as nossas sa inquietudes, trasformarla in transformando-as em disponibilidade. disponibilità. Io sono inquieto, Eu sou prego, inquieto, rezo, la preghiera e a mi apre il oração cuore, mi fa me abre o disponibile alla coração, volontà di Dio. nos torna disponíveis à La vontade de Vergine Deus. Maria, in quei pochi istanti A della Virgem Maria, Annunciazione, naqueles poucos ha instantes saputo da respingere Anunciação, la soube paura, rejeitar o pur medo. presagendo che il suo Apesar sì de ter gli previsto avrebbe que o seu procurato sim lhe delle teria dado prove provações molto muito dure. duras. Se nella preghiera Se comprendiamo na che oração ogni entendemos giorno que donato da cada Dio dia doado por è una Deus é um chiamata, chamado, allora allarghiamo il cuore então e alargamos accogliamo os tutto. nossos corações e Si acolhemos impara tudo. a dire quello che tu vuoi, Aprende-se a Signore. dizer aquilo que Promettimi quiserdes, solo che Senhor. sarai presente ad Prometei-me ogni passo apenas del que mio estareis Questo è comigo a importante. cada passo do meu Chiedere al caminho. Signore la Isso é sua importante. presenza Pedir ad ao ogni Senhor a passo sua del nostro presença cammino. em cada Che passo do non nosso ci caminho. lasci da soli, Que Ele não nos deixe sozinhos. che non ci abbandoni Que não nos abandone nella tentazione, na tentação. che non ci abbandoni Que não nei nos momenti abandone brutti. nos momentos Il difíceis. finale del Padre Nostro è No final do così, Pai la Nosso é grazia che assim. Gesù stesso A graça que o ensinato a Senhor chiedere al mesmo nos Signore. ensinou a pedir ao Pai. Maria acompanha em preghiera tutta la vita di Maria Gesù, acompanha em fino alla oração morte toda a e alla vida de Jesus, resurrezione. até sua E alla morte e fine ressurreição. E continua no final e acompanha accompagna i primi os passi primeiros della Chiesa passos da nascente. Igreja nascente. Maria prega Maria con i discepoli che Reza hanno com attraversato os lo discípulos que scandalo della passaram croce. pelo escândalo da Prega cruz. con Pietro, Reza com che ha Pedro, ceduto alla paura que e ha cedeu ao pianto per il medo rimorso. e chorou de remorso. Maria è lì Maria está lá, con i discepoli, com os in discípulos, mezzo agli uomini e entre alle os donne homens che e suo figlio ha mulheres, chiamato a quem a seu formare filho la sua chamou para comunità. formar a sua comunidade. Maria non fa il sacerdote fra loro, Maria não faz o è la sacerdote, madre di Gesù é che a prega mãe de con loro, Jesus que reza com eles, in comunità, em comunidade, come una della comunità. como uma da Prega con comunidade. loro e prega per loro. Reza com eles E e por nuovamente la sua eles. preghiera E mais uma precede vez, il a sua futuro che oração sta per precede compiersi. o futuro que está Per opera prestes a dello Spirito acontecer. Santo è Por diventata obra do madre Espírito di Santo, Dio, per tornou-se opera dello mãe de Spirito Deus. Santo E por diventa obra madre della do Chiesa. mesmo Espírito, Cioè, torna-se pregando mãe da la Igreja. Chiesa nascente diventa madre della Chiesa. Ela se torna a mãe da Accompagna i Igreja. discepoli nei primi Acompanha passi della os Chiesa. discípulos nos primeiros Na passos da preghiera Igreja. aspettando lo Spirito Santo e Na poi oração, nei primi esperando o passi. Espírito Santo e In nos primeiros silenzio, passos. sempre in silenzio. Em silêncio, La preghiera sempre di em Maria è silêncio. A oração silenziosa. de Maria é silenciosa. Soltanto Somente il Vangelo o Evangelho ci racconta una nos preghiera conta di uma Maria oração de Maria a Cana, em Caná, quando chiede il quando suo pede figlio a seu per quella filho, povera gente para aquela pobre che gente sta per fare una que figuraccia está nella para festa. fazer uma bruta figura. Ma immaginiamo, Vamos imaginar, figuriamoci, fare imaginar. una Vamos festa imaginar di uma festa nozze e de finirla matrimônio sem, con il tè latte perché non c'era il vino. com leite, sem, figuraccia. porque não tem mais o Lei vinho. Prega, E ela pede, reza, lascia nel figlio deixa o di filho risolvere quel que problema. resolva aquele problema. Poi non si Depois, sa, non ricordo, non si sa, não se sabe, eu não recordo, ma sempre mas sempre la sua a presenza sua è una preghiera. presença é E uma la sua oração. presenza fra i discepoli E a sua nel presença entre cenacolo, os discípulos no aspettando cenáculo, lo Spirito Santo, esperando o è in Espírito Santo, preghiera. é em Così oração. Maria Assim, Maria partorisce la Chiesa. dá è luz à madre della igreja, Chiesa. mãe da igreja. Il Catecismo spiega O nella catecismo fede della explica, sua umile na serva, fé da sua humildade, il dono da di humilde Dio, serva, cioè lo Spirito o dom de Santo, Deus, ou trova seja, o Espírito l'accoglienza Santo, encontra o che acolhimento dall'inizio dei tempi que ele espera desde o aspettava. princípio dos tempos. Nella Vergine Maria, la naturale intuizione Na femminile Virgem Maria, a viene intuição esaltata feminina natural é per sua exaltada por sua singolaríssima união con Dio singular nella com Deus na preghiera. oração. Per questo, leggendo il Vangelo, Por isso, lendo o Evangelho, notiamo che ella sembra qualche notamos que às volta vezes ela scomparire, parece desaparecer, per poi riaffiorare para nei depois momenti ressurgir vitali. nos momentos Maria, la cruciais. voce Maria è aperta alla voce di é Dio aberta à che voz guida de il suo Deus, que cuore, guia che guida i suoi passi là seus dove c'è passos, bisogno della sua presenza. onde a sua presença é necessária. Presença silenciosa de mãe e di discepolo. e de discípula. Maria è presente Maria está perché è presente madre, porque é mãe, ma anche presente mas perché è também la prima discepola, porque é a primeira quella che discípula, ha aquela imparato que aprendeu meglio le cose di Gesù. melhor
as coisas de Jesus. Maria mai Maria dice, jamais "Vieni disse, che io vem risolverò aqui le cose." que eu vou resolver as suas coisas. Fate quello che lui Façam vi o que dirà. ele disser, Sempre col sempre, dito segnalando com Gesù. o dedo apontando para Jesus. Questo lo fa Isso il faz discepolo. o E lei è discípulo. la prima E discepolo. ela é a primeira discípula. Prega come madre e Reza como prega mãe come discepolo. e reza como discípula. Maria custodiva tutte queste cose Maria meditandole nel suo cuore. conserva no coração Così todas essas l'Evangelista coisas. Luca Assim, ritrae São la Lucas madre del retrata a Signore mãe do nel Senhor no Evangelho da dell'infanzia. infância. Tutto ciò che le capita Tudo o que intorno acontece ao finisce seu redor con avere un riflesso nel tem um profondo del suo reflexo cuore. no profundo I do seu giorni coração. pieni di gioia, Os dias come i cheios de momenti più alegria, bui, quando como anche lei os momentos mais fatica a escuros, quando ela também comprendere luta per quali strada deve para passare compreender la os caminhos redenzione. pelos quais a redenção deve Tutto passar. finisce nel suo cuore, Tudo perché venga termina em passato seu al coração, vaglio onde della preghiera passa pelo e da crivo da essa oração trasfigurato. e é por ela Che si transfigurado. tratti dei doni dei magi, Sejam oppure os della fuga presentes dos magos fino a ou a quel fuga mio para o venerdì di Egito, passione, até aquela tremenda tutto la sexta-feira da madre paixão. custodisce e porta nel suo dialogo con Dio. Maria guarda e leva tudo em seu diálogo Qualcuno com Deus. ha paragonato il cuore di Alguém Maria comparou a o una coração de Maria a uma perla di pérola de incomparabile esplendor splendore, incomparável, formata e levigiata formada e dalla polida paziente accoglienza pelo della acolhido, volontà di Dio attraverso i misteri di acolhedor, Gesù paciente meditati da in vontade de preghiera. Deus através dos mistérios de Jesus bello. meditados na oração. Se anche noi Seria bonito também potremmo se nós assomigliare un po' alla nostra pudéssemos madre, nos col cuore ser aperto pouco semelhantes à nossa mãe, alla parola di Dio, na col cuore escuta da palavra silenzioso, col cuore de obbediente, Deus, com o coração obediente e silencioso, col cuore com o coração che sa que ricevere sabe receber la parola di a Dio palavra e de la lascia Deus crescere e deixa come un crescer seme como nel uma bene della semente Chiesa. pelo bem da Grazie. igreja. Muito obrigado. Termina assim, então, Papa Francisco, a sua catequese com essa invocação de nos deixarmos sermos semelhantes também a Maria na escuta, como essa semente para o bem da igreja. Teremos agora a síntese em várias línguas, iniciando pelo francês e a saudação do Santo Padre também aos fiéis de língua francesa. Estamos transmitindo ao vivo da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano, audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 18 de novembro, sem a presença dos fiéis nesse período de pandemia. Temática de hoje, como pudemos notar na catequese do Papa, Maria. Nessa sequência de catequeses destinada à oração, hoje Maria é o centro. Maria, a mulher orante, a mulher de oração. O Papa mesmo recordava que nesse no caminho dos encontros sobre a oração, a figura central hoje é Maria. E recorda que quando o mundo ainda a ignora, quando ela é uma simples jovem, futura esposa de um homem da casa de Davi, né? Maria reza. E podemos imaginar aqui, o Papa nos puxa um pouquinho para a imaginação. Né? Podemos imaginar a jovem de Nazaré, ela, recolhida em silêncio, em contínuo diálogo com Deus, que logo lhe confiaria sua missão. Ela já está cheia de graça e imaculada desde a concepção, mas ainda não sabe nada de sua surpreendente e extraordinária vocação, mas também do mar tempestuoso que terá de enfrentar, das grandes dificuldades que terá de enfrentar. Uma coisa é certa, disse o Papa Francisco, Maria pertence à grande multidão daqueles humildes de coração. Os historiadores oficiais não inserem nos seus livros. Não é citada, mas com quem Deus preparou a vinda de seu Filho. Deus busca os humildes, aqueles que não estão nos livros oficiais da história. Maria não dirige sua vida autonomamente, mas espera que Deus tome as rédeas do seu caminho e a guie para onde Ele quiser.
E as características de Maria é dócil. E com essa disponibilidade, predispõe os grandes acontecimentos que envolvem Deus no Sono mundo. lieto di salutare le persone A saudação do di Santo lingua Padre francese. aos fiéis de língua Della Vergine francesa. Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa, conferisce alla sua preghiera un valore ineguagliabile. Chiediamo la grazia di essere come lei, uomini e donne aperti a Dio, affinché Cristo, il Re dell'universo, possa essere accolto nei nostri cuori e nelle nostre vite. A tutti la mia benedizione. Vous saluons en italien, le Saudação Saint-Père vient de dire. do Santo Padre Je aos suis fiéis heureux de de língua saluer les francesa, personnes de langue o française. sim da Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, confere à sua oração um valor inigualável. Vamos pedir a graça de sermos como ela, homens e mulheres abertos a Deus, para que Cristo, Rei do Universo, possa ser acolhido nos nossos corações e nas nossas vidas. A todos a minha bênção. Próxima síntese que teremos será feita em inglês e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua inglesa. Most Holy Father, the English-speaking faithful joining us through the O Papa meeting, falava da wish to característica express to you de their Nossa sentiments of Senhora, respect and esteem, and to assure you of their prayers mulher for your dócil, ministry as the successor of Peter. sempre disponível, At the end of the audience, we e will se recite predispõe, together the Our então, Father in Latin. aos grandes The Holy Father acontecimentos will que then envolvem impart his Deus no apostolic mundo. blessing, O which he catecismo willingly nos extends lembra a to all sua children, presença the young constante people, the e elderly, atenciosa and the sick. no plano benevolente do Pai ao The longo following da is a vida de summary of the Jesus. Holy Father's words this morning. Maria, recorda mais uma vez, Dear brothers and Francisco está sisters, em in our oração continuing quando o catechesis and arcanjo prayer, Gabriel vem we trazer-lhe now o anúncio consider our em Blessed Nazaré. Lady as a woman E o of seu prayer and a eis-me model aqui, for our own life of prayer. breve e From her imenso, youth, Mary que naquele always momento prayed faz with toda a humility, criação pular de open alegria, to wherever the Lord tinha might sido lead her. precedido na história da salvação Find her por in muitos prayer, outros when the eis-me angel aqui, Gabriel por announces that she tantas is to be the obediências mother of the confiantes, Son por of tanta God. disponibilidade à Her vontade de simple Deus. words, "Let it be done to me," Não are a há model for melhor all prayer, modo de rezar, which consists in trusting recordava o openness Papa to God's Francisco, will. do que colocar-se Mary como remained Maria close to her son in prayer em atitude at de the critical abertura. moments of his life, even to the Colocar-se foot of the como cross. Maria em In the joy of the atitude resurrection, de she abertura. prayerfully accompanied the E o newborn Papa church. repetiu Through her várias openness to vezes. the power of the Holy Com Spirit, qual abertura? the Mother of God Senhor, thus became the mother aquilo of the que church. quisertes, Saint quando Luke quisertes, tells us that Mary treasured all como these things quisertes, and pondered them in her heart. aquilo que In quisertes, union with her immaculate quando heart, quiserdes, may our hearts too be e open como to God's quisertes. will through our own meditation Quantos on the fiéis mysteries vivem of the desse life modo a and sua saving oração? work of Jesus Christ. Não irritando-se, porque os dias são Father, cheios de great problemas, English-speaking mas indo faithful in ao Italian. encontro da realidade. Saluto cordialmente Saudação i do fedeli Santo di lingua Padre inglese. aos fiéis de língua inglesa. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per le persone care che ci hanno lasciato e per tutti i defunti, perché il Signore nella sua misericordia li accolga nel regno dei cieli. Su di voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I cordially greet the English-speaking Papa faithful. saúda cordialmente os fiéis de língua inglesa. Nesse mês de novembro, continuamos a rezar pelas pessoas queridas que nos deixaram e por todos os defuntos, para que o Senhor, na sua misericórdia, os acolha no reino dos céus. Sobre vocês e suas famílias, invoco a alegria e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo a audiência geral com o Papa Francisco, diretamente da Biblioteca do Palácio Apostólico no Vaticano. Sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. A oração, disse Papa Zum Schluss Francisco, dieser Audienz beten wir acalma gemeinsam das as Vaterunser in nossas lateinischer Sprache. inquietudes, Danach as wird nossas der Heilige Vater inquietações, allen den apostolischen Segen transformando-as em erteilen. Die anschließend allen ihre disponibilidade. Angehörigen ein, besonders die Kranken, A oração die acalma Kinder as und die nossas älteren Menschen. inquietudes.
Virgem Maria, naqueles poucos instantes da Anunciação, soube rejeitar o medo, recorda Francisco. Apesar de ter previsto que o seu sim lhe teria dado provações muito duras. Se na oração entendemos que cada dia doado por Deus é um chamado, então nós alargamos os nossos corações e acolhemos tudo. E aí aprendemos a dizer aquilo que quiserdes, Senhor. Mas prometei-me apenas que estareis comigo a cada passo do meu caminho. E Maria, então, acompanha em oração toda a vida de Jesus, até a sua morte e ressurreição. No final, também acompanha os primeiros passos da Igreja nascente. Ela reza com os discípulos que passaram pelo escândalo da cruz. Maria reza com Pedro que cedeu ao medo e que depois chorou de remorso. Maria está lá entre os discípulos. Ela, a primeira discípula, recordava Francisco. Maria está lá entre os homens e mulheres a quem seu filho chamou para formar a sua comunidade. Mas não simplesmente está ali. Ela está ali, reza com eles e por eles. E mais uma vez, a sua oração precede o futuro que está prestes a acontecer. Por obra do Espírito Santo, Maria tornou-se Mãe de Deus e por obra do mesmo Espírito torna-se Mãe da Igreja. Saudação do Santo Padre, os fiéis de língua alemã. Imparare da lei a metterci in un atteggiamento di umiltà, di disponibilità, di apertura verso la volontà di Dio. Signore, quello che tu vuoi, quando tu vuoi e come tu vuoi. Il Signore vi benedica. Papa saúda com afeto os irmãos e irmãs de língua alemã. Na oração queremos nos deixar guiar por Maria e aprender com ela a colocar-nos numa atitude de humildade, de disponibilidade, de abertura para com a vontade de Deus. Senhor, aquilo que quiserdes, quando quiserdes e como quiserdes. Senhor, abençoe todos vocês. Teremos agora a síntese em espanhol e, como já é tradição, será o próprio Santo Padre na sua língua-mãe que estará resumindo então a sua catequese que ele pronunciou momentos atrás em italiano. Depois teremos a síntese em português. O Santo Padre impartirá a bendição apostólica de modo particular a los niños e a Por los obra do ancianos. Espírito Santo, Maria tornou-se Mãe de Deus e por obra do mesmo Espírito torna-se Mãe da Igreja. Vamos ouvir então o Santo Padre fazendo a síntese na sua língua-mãe em espanhol e depois a saudação também aos fiéis de língua espanhola. Queridos hermanos y hermanas, siguiendo nuestras reflexiones sobre la oración, hoy meditamos sobre la figura de la Virgen María, que es llena de gracia, inmaculada desde su concepción, y que estaba en continuo diálogo con Dios desde antes de la Anunciación. Ella, mujer de oración, forma parte de la multitud de los humildes de corazón, con los que Dios preparó la venida de su Hijo. María fue siempre obediente a la voluntad de Dios. No dirigió su vida autónomamente, sino dejó que la voz del Señor orientara su corazón y sus pasos. San Lucas nos lo recuerda cuando dice que la Virgen conservaba en su corazón todo lo que le sucedía y lo meditaba, llevándolo a su diálogo con Dios para seguir con fiel obediencia el camino que Él le indicaba. Por su docilidad al Señor, María estuvo presente en el designio providencial del Padre y en los momentos culminantes de la vida de su Hijo Jesús, desde el anuncio del ángel hasta el misterio de su muerte y resurrección. Y ella también acompañó los primeros pasos de la Iglesia naciente, oraba con los discípulos de su Hijo y oraba por ellos.
Y así como por obra del Espíritu Santo se convirtió en Madre de Dios, también por obra del mismo Espíritu se convirtió en Madre de la Iglesia, a la que sigue acompañando con su oración y mediación en su peregrinar hacia la patria celestial. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Que a imitación de la Virgen María y por su intercesión, el Señor nos dé la gracia de comprender en la oración que cada día que Él nos concede es una ocasión para acoger la voluntad del Padre, para cumplirla con un corazón lleno del amor de Dios y bien dispuesto al servicio de los hermanos. Que el Señor los bendiga a todos. Teremos agora a síntese em português e a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua portuguesa. Santo Padre, em nome das pessoas de língua portuguesa conectadas através dos meios de comunicação social, testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. E asseguro as nossas orações pelo vosso ministério petrino e pelas vossas intenções como pastor da Igreja Universal. Ao final da audiência, rezaremos o Pai Nosso em latim. Após a oração, o Santo Padre impartirá a bênção apostólica com pensamento de modo particular nas crianças, nos idosos e nos doentes. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. No caminho destes nossos encontros sobre a oração, hoje nos deparamos com a figura da Virgem Maria como mulher orante. Podemos imaginá-la recolhida em oração quando o arcanjo Gabriel lhe anuncia a sua missão. O seu "eis-me aqui", breve, mas imenso, manifesta plena disponibilidade à vontade de Deus. Não há melhor modo de rezar do que colocar-se, como Maria, em atitude de total abertura aos desígnios de Deus. Senhor, aquilo que quiserdes, quando quiserdes e como quiserdes. Quantos fiéis vivem deste modo a sua oração? Assim, a oração acalma as nossas inquietudes, transformando-as em disponibilidade e alargando os nossos corações para, em atitude de acolhida, dizermos: aquilo que quiserdes, Senhor, prometei-me apenas que estareis comigo a cada passo do caminho. Nossa Senhora acompanha em oração toda a vida de Jesus e, em seguida, acompanha também os primeiros passos da Igreja. Reza com os discípulos e pelos discípulos de Cristo. Por obra do Espírito Santo, tornou-se Mãe de Deus, e por obra do mesmo Espírito é Mãe da Igreja. Maria, porém, conservava no coração todas estas coisas. Assim São Lucas retrata a Mãe do Senhor no Evangelho da Infância. Tudo o que acontece ao seu redor tem um reflexo no seu coração, onde passa pelo crivo da oração e é por ela transfigurado. Maria leva tudo ao diálogo com Deus, acolhendo de modo pleno a vontade de Deus, através da contemplação orante dos mistérios da vida de seu Filho. Como seria belo se nossa vida de oração fosse mais semelhante à de nossa Mãe. Agora o Santo Padre saudará em italiano os fiéis de língua portuguesa. Rivolgo un cordiale e affettuoso saluto agli ascoltatori di lingua portoghese. Dalla nostra Madre Santissima impariamo a portare al Signore nella preghiera le nostre speranze e gioie, le nostre angosce e preoccupazioni, infine tutto quello che custodiamo nel cuore. Dio vi benedica. Eis a tradução das suas palavras. Dirijo uma cordial e afetuosa saudação aos ouvintes de língua portuguesa.
Aprendamos com nossa Mãe Santíssima a levar ao Senhor, na oração, as nossas alegrias e esperanças, as nossas preocupações e angústias, enfim, tudo aquilo que conservamos no nosso coração. Que Deus vos abençoe. E assim temos então a saudação do Santo Padre a todos os fiéis de língua portuguesa, com o convite do Santo Padre a aprender com nossa mãe, a levar ao Senhor na oração as nossas alegrias e esperanças, levar as nossas preocupações, as nossas angústias, enfim, tudo aquilo que conservamos no nosso coração. Esse é o convite do Santo Padre. Vamos aprender com a nossa mãe a levar ao Senhor, na oração, as nossas alegrias. A síntese agora em árabe. E depois teremos também a saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Maria conserva no coração todas as coisas. Recordava São Lucas retratando, não? A mãe do Senhor, no Evangelho da Infância. Tudo que acontece ao seu redor tem um reflexo no profundo do seu coração. Os dias cheios de alegria, com momentos mais escuros, quando ela também luta para compreender os caminhos pelos quais a redenção deve passar. E tudo termina onde? No seu coração, onde passa pelo crivo da oração e é por ela transfigurado. Sejam os magos que trazem seus presentes, né? Seja a fuga para o Egito, seja aquela tremenda sexta-feira da paixão. Maria guarda e leva tudo em seu diálogo com Deus. Podemos imaginar, nesses momentos difíceis, o diálogo de Maria com Deus, o diálogo debaixo da cruz com seu filho, sem abrir a boca, mas com o coração e os olhos, coração transpassado pela dor. Alguém comparou o coração de Maria a uma pérola de esplendor incomparável, formada e polida pelo acolhendo paciente da vontade de Deus, através precisamente dos mistérios de Jesus. Mistérios esses meditados na oração. Como seria belo se nossa vida de oração fosse mais semelhante à de nossa mãe, da Nossa Senhora. Maria guarda e leva tudo em seu diálogo com Deus. Será que nós fazemos isso? Vamos à saudação do Santo Padre aos fiéis de língua árabe. Saluto ai fedeli di lingua araba. Questo mese di novembre continuiamo a pregare per i nostri cari defunti, affinché il Signore, nella sua misericordia, li accolga al banchetto celeste. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Saúdo os fiéis de língua árabe. Neste mês de novembro, continuamos a rezar pelos nossos queridos defuntos, para que o Senhor, na sua misericórdia, os acolha no banquete celeste. O Senhor abençoe todos vocês e os proteja sempre de todo mal. Saudação, então, aos fiéis de língua árabe. A última síntese da audiência geral de hoje em polonês. E a saudação também do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem... Nessa quinta-feira, dia 19, nós temos o início dos 3 dias da economia de Francisco. É uma iniciativa lançada pelo Santo Padre para os jovens economistas e empresários para promover um processo de mudança
global. Nós estaremos transmitindo todo o evento dentro da nossa homepage, da nossa página de Vatican News. Você poderá seguir com tradução em português. No dia 21, que é o último dia, seremos no dia 19, 20 e 21. No dia 21 nós teremos uma videomensagem do Santo Padre que conclui esses dias de trabalhos. É uma nova maneira de entender a economia, de acordo com o espírito de São Francisco de Assis e também da encíclica Laudato Si. Criar um movimento de jovens economistas para traduzir na vida cotidiana a encíclica Fratelli Tutti, publicada pelo nosso Papa. Bom, esses são os objetivos da economia de Francisco, desse encontro com jovens economistas desejado pelo Santo Padre e agendado, como dissemos então, para os dias 19, 20 e 21. E no centro desse evento internacional nós teremos temas cruciais como o trabalho, as finanças, a educação, a inteligência artificial. Devido à emergência sanitária causada pela Covid-19, esse encontro será realizado online, ao vivo e em streaming. A participação virtual do Santo Padre, recordamos no último dia. Entre os palestrantes nós teremos pessoas de grande envergadura, como Muhammad Yunus, economista e Prêmio Nobel da Paz 2006, Vandana Shiva, membro do Fórum Internacional sobre Globalização, Stefano Zamagni, que é o presidente da Pontifícia Academia de Ciências Sociais. O próximo encontro, a gente já se fala, inclusive, do próximo encontro, esperamos será presencial, será no final do próximo ano, em 2021, sempre em Assis, onde São Francisco se despojou de toda a mundanização e escolheu Deus como a estrela polar de sua existência. Vamos agora então à saudação do Santo Padre aos fiéis de língua polonesa. Saluto cordialmente a tutti i polacchi. Oggi in Polonia ricorre la memoria liturgica della Beata Karolina Kocka, vergine martire. A 16 anni subì la morte per martirio in difesa della virtù della castità. Con il suo esempio ancora oggi indica specialmente ai giovani il valore della purezza, il rispetto per il corpo umano e la dignità della donna. Affidatevi alla sua intercessione perché vi aiuti a testimoniare con coraggio le virtù cristiane e i valori evangelici. Vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Saúde cordialmente todos os poloneses. Hoje na Polônia, disse Francisco, recorre à memória litúrgica da Beata Karolina Kocka, Virgem Mártir. Aos 16 anos, ela foi assassinada, sofreu martírio em defesa da virtude da castidade. Com seu exemplo, ainda hoje indica especialmente aos jovens o valor da pureza, o respeito pelo corpo humano e pela dignidade da mulher. Confiem a ela sua intercessão para que nos ajude a testemunhar com coragem as virtudes cristãs e os valores evangélicos. De coração, abençoo todos vocês. Saudação do Santo Padre, então, aos fiéis poloneses. Estamos nos dirigindo já para a última parte da audiência geral dessa quarta-feira, a saudação final que o Santo Padre faz sempre aos fiéis de língua italiana, recordando sempre que se conclui a audiência geral com a oração do Pai Nosso em latim e a bênção apostólica do nosso Papa Francisco, dirigida a todas as pessoas coligadas conosco através do rádio, da televisão, das redes sociais, extensivo às crianças, aos idosos, aqueles que sofrem. Nós vamos então à saudação final. Dirijo uma cordial saudação aos fiéis de língua italiana. Hoje celebramos a dedicação da Basílica de São Pedro no Vaticano e a de São Paulo
na Via Ostiense. Essa festa que coloca em evidência o significado da Igreja, edifício sagrado, onde se recolhem os fiéis, suscita em todos a consciência de que cada um é chamado a ser templo vivo de Deus. Meu pensamento vai, enfim, como de costume, aos idosos, aos jovens, aos enfermos e aos recém-casados. Exorto vocês a amar a Igreja do Senhor, a cooperar com generosidade e entusiasmo na sua edificação, a viver a oferta da sua oração e do seu sofrimento como uma contribuição preciosa à construção da Igreja, da casa do Senhor, morada do Altíssimo entre nós. E agora vamos rezar o Pai Nosso com o Papa Francisco e receber a sua bênção apostólica. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, livia nos al malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Com a bênção apostólica do Papa Francisco, chegamos à conclusão do nosso encontro dessa quarta-feira, direto da Biblioteca do Palácio Apostólico. E terminamos com a saudação do Santo Padre. A oração acalma as nossas inquietudes, transformando-as em disponibilidade e alargando os nossos corações para que, em atitude de acolhida, dizermos: aquilo que quiserdes, Senhor, permitei-me apenas que estareis, prometei-me apenas que estareis comigo a cada passo do caminho. Com essas palavras, chegamos à conclusão da nossa transmissão ao vivo, direto do Vaticano para você, desejando uma boa quarta-feira, recordando que no domingo nós temos a celebração eucarística presidida pelo Santo Padre na entrega dos símbolos da JMJ 2023, direto da Basílica Vaticana. Uma boa quarta-feira a você. Nos estúdios da Rádio Vaticano, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.